2, verso 37 a 47. Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo através da vida dos apóstolos. Tinha um professor, num curso que eu fiz, ele falava isso, né? Atos do Espírito Santo, ou atos que foram feitos, né, pelos apóstolos através do Espírito Santo. Atos capítulo 2, verso 37 a 47. Na minha tradução, diz assim: E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Pai, em nome de Jesus, pedimos direção, Senhor. Pedimos, ó Deus, orientação, para que, ó Deus, nossa palavra não seja nossa, seja tua, para que o Senhor facilite o nosso falar. Ajude-nos, ó Deus, a transmitir aquilo que o Senhor tem para o coração daqueles que aqui estão, daqueles que nos assistem, ó Deus, através da internet, e para aqueles que nos assistirão também no futuro. Pai, pedimos a graça e a misericórdia de Deus sobre todos nós. Fala ao coração do teu povo grandiosamente, pois nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Todos podem sentar-se. Irmãos, nós estamos falando já há um tempo sobre algumas questões que nós, como igreja do Senhor Jesus, se quisermos ser uma igreja verdadeiramente bíblica, uma igreja que está pautada na Bíblia, nós devemos ter esses elementos, essas questões devem estar presentes, e os irmãos devem ver isso presente na igreja, e os irmãos devem orar para que isso esteja presente, e os irmãos devem lutar para que isso esteja presente. Se uma igreja quer ser verdadeiramente bíblica, ela precisa, irmãos, crescer no calor do companheirismo. O companheirismo tem que ser algo primordial na vida da igreja, e é isso que nós vemos aqui, nesta igreja, a partir do versículo 42 a 44, perseveravam, eles estavam juntos na comunhão, no partir do pão, nas orações, em toda a alma, veja que é um conjunto de coisas, mas há aqui algo que eu gosto de pensar, que é um consenso. Todas as pessoas estão depositando sua energia, sua mente e seus corações para que algo bom e maravilhoso aconteça. E quando as pessoas, irmãos, depositam a sua energia, depositam, os seus pensamentos, o seu coração está comprometido com algo bom,
há uma autoridade estabelecida, e a autoridade de obediência ao Senhor, e automaticamente obediência à doutrina que os apóstolos ensinavam, e isso é aquilo que pavimenta a estrada para os milagres acontecerem. E os milagres vão acontecendo, muitas coisas se faziam através dos apóstolos. Irmãos, esse companheirismo, ele precisa crescer, tem que haver uma intensidade nesse companheirismo. Nós todos com a mesma mente, nós todos com o mesmo coração, quando todos nós vibramos juntos, quando a nossa vontade, o nosso desejo, ele cria uma ressonância igual, irmãos, nosso clamor sobe ao céu, o céu ouve as nossas orações, Deus derrama graça, pessoas são salvas, pessoas são curadas, o nome do Senhor é honrado, o nome do Senhor é glorificado, porque há uma consonância. Agora, quando há dissonância, aí a igreja ela vive as dificuldades e os problemas. Irmãos, quando é consonante, e aí volto a dizer, essa questão da autoridade, ela está bem alicerçada no nosso coração. E irmãos, aí segue-se um caminho maravilhoso e abençoado. O que é importante, irmãos, nós entendermos? Que o companheirismo precisa crescer. Ele precisa crescer. Também deve crescer intencionalmente e deve crescer com uma intensidade grandiosa o discipulado bíblico. E nós falamos isso já na primeira, na segunda mensagem, né? Falamos também que a igreja precisa crescer mais forte na adoração. Nós precisamos, irmãos, estar aqui adorando ao Senhor. Nós não somos credores de Deus. Você é credor de Deus? Então Deus deve a você algo. Aí você vem aqui para você ser abençoado. Ser abençoado é a consequência do que você faz durante toda a sua vida. Deus vai derramar graça e bênção sobre a sua vida, porque você é um adorador durante a semana. Porque você é aquele que obedece ao Senhor, porque você é aquele que está disposto a fazer aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Você usa os seus dons, você usa as suas habilidades, você está se colocando à disposição do Senhor, então o Senhor automaticamente ele vai devolver a você em bênçãos. Irmãos, nós não buscamos ao Senhor, não devemos buscar ao Senhor por conta das bênçãos. Nós devemos buscar ao Senhor, em primeiro lugar, com gratidão no nosso coração, porque éramos eternamente perdidos e hoje nós somos eternamente salvos. Nós estamos a caminho do céu. Perdidos nós éramos, mas hoje nós não somos mais, porque Cristo está no nosso coração. E aí você vem à igreja para adorar o Senhor, simplesmente para dizer o quê? Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, porque eu sou salvo em Teu Filho Jesus. Irmãos, o que eu quero trazer para você nessa noite, que já é a quarta mensagem então, né, aqui, eu quero pensar com você que a igreja, ela precisa crescer na amplitude do ministério bíblico. Então a igreja ela precisa crescer, se ela precisa crescer na intensidade do discipulado, ela precisa crescer na amplitude do ministério bíblico. Irmãos, é bom estarmos reunidos adorando ao Senhor. É maravilhoso estarmos aqui louvando a Deus, né? Tem até uma música que fala isso, né? É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo. Ninguém me acompanha, né? Obrigado, viu? Tendo para isso tempo para adorarmos a Deus. É maravilhoso, né, irmãos? Quando canto essa música eu fecho o olho, irmãos. Eu estou me imaginando no céu. É bom estarmos aqui. É maravilhoso estar na presença do Senhor. É maravilhoso estar junto com os irmãos, adorando ao Senhor. Irmãos, adorar ao Senhor, estar juntos, e a igreja pensando em ministério bíblico. Há um ministério, irmãos, que é dado a cada um de nós. O Senhor traz esse pensamento desde o Antigo Testamento. Uma das coisas que, desde o Antigo Testamento,
para um povo que era escravo, para um povo que sofreu muito, chibatada, chicotada, carregou fardos e fardos e fardos, gerações, 430 anos de escravidão a nação de Israel viveu. Quando a nação de Israel sai do Egito, Deus fala para Moisés, e aí você vai encontrar isso em Deuteronômio, Deus tem algumas categorias de pessoas, que o povo de Israel, ele tinha que ter cuidado. Quais são as categorias? Eu vou lembrar aqui de algumas com você. A viúva, o órfão, o escravo. Essas pessoas têm duas categorias que eu não lembro agora, mas são 5. Mas pelo menos essas 3, a viúva, o escravo, né? Pessoas que são desfavorecidas. Já falei aqui para vocês que eu tive um professor, chamado pastor Evaristo, Pedro Evaristo, ele escreveu um livro, Os Invisíveis da Terra, baseado no livro de Deuteronômio. São as pessoas que ninguém enxerga, mas Deus tinha um cuidado com essa nação. E Deus está lembrando sempre, se você ler o Antigo Testamento, você vai ver que Deus está falando sempre: povo de Israel, tomem cuidado com o órfão, com a viúva, com o escravo, com o estrangeiro. Mais um, por quê? Porque vocês foram estrangeiros, porque vocês foram escravos na terra do Egito, porque vocês padeceram, porque vocês sofreram, e nós, irmãos, temos que ter o cuidado. Eles deveriam ter cuidado com essas pessoas. E trazendo para nós hoje, o que o Senhor quer de cada um de nós? Que eu e você entendamos, irmãos, que crescer no ministério bíblico, o nosso ministério bíblico, ele ser amplo, significa que nós devemos também chorar com os que choram. E chorar com os que choram, irmão, não é só chorar com o irmão que chora, não é só sentir a dor do irmão, mas é cuidar de cada um. Ah, mas isso aí o pastor faz. O pastor recebe salário para isso, o pastor que se vire, o pastor que vai lá amparar a viúva. Era a função dos diáconos, né? Amparar as viúvas segundo Atos 6, né? Mas não, o pastor faz lá porque ele recebe. O pastor tem tempo para fazer isso. E parece, irmãos, que nós esquecemos, ou a igreja esqueceu, ou os pastores esqueceram de dizer para o seu povo que o ministério bíblico envolve isso. Quando você lê em Atos aqui, no versículo de número 46, eles vão dizer, aqui a Bíblia vai dizer: perseverando unânimes no templo todos os dias, e partindo o pão em casa. Partir o pão em casa pode ter 2 sentidos aqui. Primeiro sentido é realmente dividir o pão, é ir lá e dar o pão de comer. Pode ser que seja isso. Pode ser que seja também a questão da ceia do Senhor. Alguns pastores têm esse pensamento. Para mim, eu digo, o meu entendimento é que a ceia do Senhor está antes aqui, no versículo de número 42. Tá? Aquilo que se faz dentro da igreja, o que se faz ali na comunhão, está aqui. Agora, nesse caso aqui, as pessoas estão preocupadas como que está a situação física, como que está também a situação espiritual. Então as pessoas vão lá, com esse ministério bíblico sendo amplo, ou querendo que esse ministério bíblico seja amplo, nós vamos cuidar da necessidade primordial das pessoas. Irmãos, eu não vou falar de você, eu vou falar por mim. Qual é a necessidade primordial do teu pastor? O que teu pastor está precisando? Teu pastor está triste? Teu pastor está precisando de alguma coisa? Pastor, você tá mais magro. Alguém notou que eu estou mais magro? Não, ninguém notou que eu estou mais magro, né? Mas vai falar que o pastor está mais careca? E eu estou usando eu como exemplo para não usar você, tá? Mas, irmão, será que a gente olha assim para o irmão, igual a irmã Adriana falou? E eu sei que tem outros irmãos e irmãs que têm isso. Você vê a irmã Adriana sorrindo, ela está sempre sorrindo, ela está sempre feliz, ela está sempre alegre. Mas eu estou cheia de dores. O que a irmã tem? Será que a gente, irmão, será que o nosso coração está tão preocupado assim, de que a gente se importe com a irmã Adriana, de tal forma que a gente realmente se importe?
E o partir o pão de casa em casa, irmão, não é ficar tomando café na casa dos outros. Não é ficar ali, irmão, só assim, eu vou tomar café na casa de um, e esse um vai me chamar para tomar café, eu vou chamar ele para tomar café na minha casa. Não é esse tipo de coisa. Mas é cuidar, é mostrar amor. Se a igreja quer, irmãos, crescer, se nós quisermos crescer e desenvolver como igreja do Senhor, biblicamente falando, a gente precisa abrir o coração, e eu vou usar uma palavra que me perdoe assim, é escancarar o coração, abrir realmente o coração, para que nós nos importemos com as pessoas. As pessoas têm que estar em primeiro lugar no nosso coração. Por quê? Porque elas estão em primeiro lugar no coração de Jesus. Eu quero um pastor que se importe comigo. Eu quero alguém que se importe. Irmãos, eu também quero ovelhas que também se importem comigo. Eu gostaria que os irmãos, e eu sei que os irmãos se importam, graças a Deus por isso. Eu sei que vocês se importam. Mas é isso que nós precisamos, um cuidando do outro. E o ministério bíblico é isso, irmãos. É bom estar na igreja, é maravilhoso estar na igreja. Olha Atos capítulo 12. Atos capítulo 12, versos 5 e verso 12. Atos capítulo 12, versos 5 e verso 12. Esse capítulo, para mim, ele é uma divisão entre o 11 e o 13, porque o 11 e o 13 fala da igreja de Antioquia. Mas olha que interessante, Pedro, pois, era guardado na prisão, Atos 12, 5, mas a igreja... mas a igreja faz, mas a gente ora pelo pastor. Irmãos, uma das formas de você cuidar do seu pastor, de você cuidar da liderança da igreja é orando. É orando. Muito mais talvez do que só, irmãos, dar presente ou fazer qualquer outra coisa. Um dos melhores presentes que você pode dar para os diáconos da igreja é orar por eles. Amém, irmão Nelson? É pedir a bênção do Senhor. Senhor, fortalece os braços do irmão Nelson, fortalece os braços do Wanderson, do Valdilson e do Helder. Irmãos, esses irmãos também precisam ser cuidados. Nós precisamos cuidar desses homens, precisamos cuidar das suas esposas, precisamos cuidar das suas famílias. E isso, irmãos, é um dever de todos nós. Faz um cuscuz, leva para o Nelson. Amém? Manhã já ficou antenada ali, né? Faz uma tapioca lá, leva queijo também, que o Nelson vai gostar, viu? É cuidar, irmãos, é lógico, né? Se você fizer comida também vale a pena, né? Cuidar. A igreja, irmãos, cuidando de sua liderança. Isso é um ministério verdadeiramente bíblico. Versículo 12. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos. Para resumir a história, Herodes lá, o governante, começou a fazer a coisa ficar ruim, né? Versículo 1 do capítulo 12. E ele começou a matar as pessoas, e matou Tiago, o irmão de João, né? Um dos dois Boanerges lá, os homens do fogo. Então matou João, o irmão de João, do apóstolo João, que escreveu o Evangelho, e 1º, 2º, 3º João e Apocalipse. E aí mandou prender a Pedro. Vamos prender a Pedro. Irmãos, Pedro milagrosamente é solto. E Pedro vai para a casa de quem? De João Marcos. E chegando lá, o que Pedro vê? Pedro vê o povo reunido. E o povo está fazendo o quê? Cuidando uns dos outros e cuidando da liderança da igreja através da oração. Irmãos, todos os dias, se você, como igreja do Senhor Jesus, quer ter um ministério amplo, se nós quisermos praticar o ministério bíblico, então chorar com os que choram, dar de comer para as pessoas, fazer isso, fazer aquilo, é bacana, deve ser feito. Mas uma das coisas que se nós quisermos ser uma igreja que verdadeiramente se importa com os demais,
que esse é efetivamente o grande ministério do Novo Testamento, o ministério bíblico da igreja, o ministério coletivo, é nós cuidarmos uns dos outros. E principalmente, irmãos, a melhor forma é cuidar em oração. O ministério da igreja, irmãos, deve ir além das quatro paredes. O ministério da igreja deve ir e entrar nos lares, né? Cristão comia com cristão, e essa é uma verdade. Os cristãos comiam juntos, eles estavam ali reunidos, né? No almoço, na janta, no café. A casa que tinha mais necessidade, ela era abastecida. Olha o capítulo 4, verso 34 a 35. Capítulo 4, verso 34 a 35. A Bíblia diz assim: não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Se nós oramos, se nós cuidamos, e o cuidado também vem com aquilo que é primordial, aquilo que é primordial ao ser humano, alimentar-se. Tem pessoas que talvez, irmãos, estejam vivendo na igreja e passam necessidade que nós não sabemos. Para isso nós temos um ministério de ação social, e nós temos um ministro de ação social que tem um coração. Ele e a irmã que cuida desse ministério, eles têm um coração gigantesco, maior do que eles dois juntos, que é o irmão Nelson e a irmã Janete. Graças a Deus, amém? São uma bênção, irmãos. E irmão Nelson, irmãos, está aí, corre, ele larga o trabalho dele, ele deixa tudo lá. Alguém precisa de uma cesta básica, ele deixa tudo lá, e ele vem na igreja, pega a cesta, leva para um, leva para outro, leva para outro. E a necessidade não só das pessoas da igreja, mas das pessoas de fora. E a Bíblia ensina, irmãos, que nós devemos ministrar graça, primeiro aos domésticos da fé, e depois àquelas pessoas que estão fora. Como, irmãos, faz sentido nós estarmos aqui e aqueles que estão chegando à igreja poderem entender que a igreja é uma igreja verdadeiramente bíblica, e o amor é sentido por esse cuidado. O cuidado que cada um de nós temos uns com os outros. Por que que nós temos cuidado um com os outros? Porque Cristo cuida de nós. Porque eu sou cuidado pelo Senhor, e se eu sou cuidado pelo Senhor, eu sou amado por Deus, eu também posso retribuir amor àqueles que estão ao meu redor. Agora, eu não consigo entender que uma igreja que verdadeiramente ama é aquele crente que fica de braço cruzado diante das necessidades das pessoas. Deus, irmãos, dá às vezes recurso financeiro para você, e tem dado para algumas pessoas, para alguns mais, para outros menos, mas Deus tem dado é para que você possa ajudar a abençoar e a suprir as necessidades daqueles que necessitam. Abrir o coração, ter um coração como o irmão lá da igreja de Vila Remo falava, né? Ter o coração dilatado, o coração aberto, que olha a necessidade, que vê a necessidade diante dele, e Deus coloca pessoas com necessidade diante de você, para quê? Para que você possa abençoar. Tem uma coisa, irmãos, aqui para terminar, e aí a semana que vem a gente termina falando da última questão, a quinta mensagem dessa série. Tem uma coisa que eu fico maravilhado de ver aqui, e eu quero incentivar você a continuar fazendo isso. Tem alguns que fazem. Quando você vier à igreja, que você souber que tem um missionário vindo à igreja, se ele vai pregar ou não, venha preparado. Tem alguns que vêm preparado, e eu já vi, em alguns momentos, passa ali e coloca no bolso do terno do pastor alguma oferta. E um pastor, num determinado momento, ele me mandou mensagem agradecendo: pastor, eu estava sem condição, eu não sabia o que fazer,
para poder voltar para a minha cidade, lá para o lugar para onde ele tinha que voltar para casa. E ele, obviamente que a oferta que a nossa igreja dá não supriria o combustível e o pedágio dele. Mas sabe, irmãos, como foi abençoador? Que irmãos aqui da igreja abençoaram a vida dele. Ele colocou o combustível, ele pagou os pedágios e ele ainda passou no graal para comer. Amém? Amém? Irmãos, isso é amor, isso é cuidado. E nós cuidamos dos de dentro e nós cuidamos dos de fora. E eu falo do grau, irmãos, com muita alegria, né? Em que sentido? Porque quando eu e minha família, nós estávamos em São Carlos, lá como obreiros, né? Como missionários, digamos assim, lá, às vezes nós íamos para São Paulo. Qual era a alegria da irmã Rebeca? Qual era a nossa alegria? Era passar no grau, irmãos, e de vez em quando comer. E teve um dia que eu passei no grau, nós passamos no grau, por quê? Porque minha mãe, porque irmãos aqui da nossa igreja, da nossa família aqui da igreja, nos abençoaram e nós voltamos para São Carlos e conseguimos passar no grau. Almoçamos, algo diferente para nós, gostoso. E isso, irmãos, quer dizer o quê? Cuidado. Deus deu a você, seja generoso, tenha o coração dilatado, o coração aberto para abençoar. Se você, como o pastor Josué dizia, se você é um abençoado, seja em nome de Jesus um abençoador. Amém? Seja um abençoador. Irmãos, a igreja precisa crescer na amplitude do ministério bíblico. E esse ministério bíblico significa cuidar das pessoas. Vamos nos pôr em pé e orar. E eu quero encerrar esse culto com uma oração. E essa oração que vai ser feita, vai pedir ao nosso Deus que o Senhor possa fazer com que nós cresçamos nesse quesito, nessa questão, que o Senhor nos ajude, dilatando o nosso coração, para que nós possamos olhar com mais amor e carinho para aquelas pessoas que necessitam. Irmão Davi, por favor, peça a bênção do nosso Deus e peça a bênção do Senhor para o restante da nossa semana. Sábado,